Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos mais uma vez para refletirmos sobre mais uma lição da nossa EBD. Neste trimestre temos pensado, considerado informações sobre o tema A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. Hoje chegamos à lição de número 10, a expansão da igreja. A história da igreja primitiva nos ensina algo impressionante. Mesmo diante de perseguições, ameaças e dificuldades, o evangelho não parou de se espalhar. Pelo contrário, Deus usou cada obstáculo para conduzir os pregadores da sua palavra a novas cidades, povos e culturas. É sem dúvida alguma a soberania de Deus em ação, mostrando que nada pode impedir a obra de Deus. Estamos dispostos a fazer parte dessa expansão? Será que, mesmo em meio aos desafios da vida, temos coragem e determinação para compartilhar a fé e anunciar as boas novas de Cristo? Então, pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, prepare as suas anotações, já compartilhe o link desse vídeo com um amigo no grupo da Escola Bíblica Dominical, no grupo da sua igreja, e vamos estudar a palavra de Deus. E não se esqueça, curta esse vídeo, comente, inscreva-se no canal. Fazendo isso, você me ajuda a abençoar mais pessoas. Tendo dito isso, vamos à nossa sempre muito importante primeira parada, que é na nossa introdução. E na introdução da lição de número 10, nós vamos ter a oportunidade de considerar 3 informações. A primeira delas é a concentração em Jerusalém. A segunda delas é o martírio de Estevão. E a terceira é a soberania de Deus. Sobre a concentração em Jerusalém, nós observamos que a igreja, num primeiro momento, parece ter herdado um comportamento judaico. Comportamento judaico explicado pela perspectiva, entre aspas, missionária do povo de judeu, de não ir até os povos, mas de atrair os povos. Ou seja, perspectiva de, entre aspas, evangelização judaica não é caracterizada pelo fato de sair do lugar, mas de atrair as pessoas para o seu lugar. A igreja em Jerusalém parece ter herdado essa perspectiva, entre aspas, missionária, evangelística, judaica, e permaneceu centralizada em Jerusalém. Os cristãos estavam em Jerusalém unidos em comunhão, oração e ensino, mas ainda não tinham compreendido plenamente a urgência da missão que ultrapassava suas fronteiras culturais. A concentração em Jerusalém reflete ainda a herança centrípeta de Israel, ou seja, a herança de atrair o povo até o lugar onde se está. O movimento estava preso à cidade. Segunda informação é a respeito do martírio de Estevão, apresentado em Atos dos Apóstolos por Lucas como um elemento de transição. O martírio de Estevão marca a transição entre o cenário judaico do evangelho e o cenário de expansão e de alcance gentil do evangelho. Não é à toa que, inclusive, Lucas apresenta o pregador dos gentios, é claro, aquele que viria a ser o tal, no cenário de martírio de Estevão. Então, o martírio de Estevão acaba sendo, de maneira literária, um elemento de transição entre esse primeiro momento judaico da igreja e esse segundo momento de expansão e alcance gentil. Robert Menzies considera o seguinte: Estevão não apenas testemunha com palavras, mas com a própria vida.
sua morte inaugura a missão além de Jerusalém. E sobre a terceira informação, a respeito da soberania de Deus, fica, inclusive, muito fácil de compreendermos o fato de que fica claro em Atos dos Apóstolos que Deus utiliza, que Deus soberanamente administra esse meio, esse instrumento que é a perseguição, para que a igreja cumpra o mapa evangelizador que compreende sair de Jerusalém e alcançar outros povos. A perseguição, nessa perspectiva, não destruiu a igreja, mas a fez cumprir o plano de Deus. Perseguição não silenciou os cristãos, mas os fez testemunhar em novos lugares. O Espírito transforma derrota em vitória. Tendo considerado estas três informações sobre a nossa introdução, nós vamos agora ao nosso primeiro ponto, que é a igreja diante da perseguição. Pastor, o que nós vamos aprender no primeiro ponto? Primeiro, nós vamos aprender sobre o comportamento em meio à perseguição. Segundo, nós vamos compreender a respeito da honra em meio à perda. E em terceiro lugar, nós vamos aprender a respeito do avanço apesar do luto. Primeiro subponto, embora perseguida, não fragmentada. Nós vamos, nesse primeiro subponto, considerar, em primeiro lugar, alguns aspectos do alcance da perseguição. Eu logo digo quais são. O primeiro aspecto do alcance da perseguição é pontual, ou seja, a perseguição vista especificamente, de maneira pontual, como direcionada para os apóstolos. E o segundo aspecto da perseguição é abrangente, ou seja, os apóstolos ficam em Jerusalém e agora a perseguição alcança a igreja como um todo. Antes, as perseguições tinham um caráter pontual e atingiam preferencialmente os líderes. Agora, após o martírio de Estevão, a perseguição torna abrangente, alcançando todos os cristãos. Um leitor mal informado vai ter uma sensação de que os apóstolos estavam numa situação confortável e a igreja que estava padecendo. Os apóstolos são os bonitões da história e os inferiores, que não estão no mesmo nível hierárquico dos apóstolos, estão correndo para sobreviver. Não, a concepção de Lucas não é essa. Os apóstolos haviam sido, inclusive nessa primeira etapa pontual da perseguição, vítimas de perseguição. Alguns apóstolos, inclusive, sofreram danos. Agora a perseguição ia para um outro estágio, um estágio de, eu diria, abrangência. A perseguição após a morte de Estevão foi um divisor de águas, pois não se tratava mais de resistir à liderança, mas de tratar de uma espécie de sufoco, de tentar sufocar todo o movimento cristão. Segunda coisa que nós temos a oportunidade de aprender nesse primeiro ponto é a respeito do senso pastoral em meio à perseguição. A decisão dos apóstolos de permanecer em Jerusalém demonstra coragem e também senso pastoral, pois a igreja não poderia perder simultaneamente sua liderança e seu centro espiritual. A não fragmentação da igreja está muito ligada a essa consciência de senso pastoral, que faz com que os líderes se mantenham unânimes em um mesmo lugar em Jerusalém, no sentido de não serem alvos de nenhum tipo de desespero, mas serem instrumentos de manutenção da autoridade e da liderança dessa igreja. Então nós temos em meio à perseguição e na observação da permanência dos apóstolos em Jerusalém um senso pastoral, ou seja,
em meio às tribulações e à perseguição da igreja, né, o senso pastoral, a maturidade pastoral, a sensibilidade pastoral precisa ser preservada. Senão, essa igreja perseguida não vai ter, notadamente, liderança, e perseguição adicionada à ausência de liderança certamente será fatal. Em terceiro lugar, nós aprendemos no primeiro subponto a respeito da unidade em meio à perseguição. Se por um lado os crentes foram espalhados pela Judéia e Samaria, por outros eles continuaram sendo chamados a igreja, ou seja, eles continuaram mantendo sua identidade coletiva. A identidade coletiva não estava definida pelo lugar, mas estava definida, inclusive alguns estudiosos consideram que o mesmo espírito que mantém a identidade unânime, a comunhão da igreja em Jerusalém, é o mesmo que vai mantendo, preservando a unidade da igreja, mesmo que essa igreja agora geograficamente esteja espalhada, mas espiritualmente unida, não fragmentada. Segundo subponto, a igreja em luto. E aqui, é claro, nós vamos ter em tela, nós vamos ter como cena principal esse momento de enterro de Estevão, esse momento fúnebre, uma espécie de cerimônia fúnebre de Estevão, que corresponde, em primeiro lugar, a uma espécie de honra pública. Por que nós consideramos que se trata de uma honra pública pela palavra utilizada por Lucas? O termo usado por Lucas, kopetos, não significa apenas um choro contido, mas uma lamentação pública intensa e coletiva. Talvez isso explique ainda uma herança judaica fúnebre de valorização pública desse momento, como se faziam em funerais de pessoas muito honradas. Ou seja, a igreja tem a consciência da grandeza de Estevão, da relevância de Estevão, do símbolo da figura de Estevão como um profeta de Deus, como um mártir, né? E aí fica melhor entendido essa característica da morte de Estevão como um martírio, especialmente pela lamentação pública. E ao lado dessa honra pública tem também a concepção de que essa honra é muito corajosa, porque ela se dá no contexto da perseguição. Ou seja, esses varões piedosos, eles exercem essa piedade de maneira muito corajosa. E, na verdade, essa perspectiva bíblica, inclusive apontada pelo apóstolo Paulo, aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. A piedade desses varões, muito embora não lhes seja citado o nome, precisa ser posta em destaque, porque é uma piedade não covarde, não escondida, mas uma piedade corajosa, um ato de piedade em meio à perseguição. Eles poderiam dizer assim: não vamos fazer essa honra pública a Estevão, que se a gente fizer essa honra pública a Estevão, a gente é morto também. Muito pelo contrário, a honra, além de ser pública, foi muito corajosa. Lucas destaca que foram varões piedosos que o septaram. Essa descrição ressalta que, mesmo em meio à perseguição, havia coragem e piedade no ato de honrar Estevão. Terceiro subponto: a igreja está em luto, mas não desesperada. Sofrer, sentir, chorar não pode ser razão para desespero, e desespero que possa limitar ou fazer parar a marcha, o avanço desta igreja nessa jornada evangelística. E aqui nós consideramos que é possível seguir em meio às perseguições e às perdas que essas perseguições podem causar à igreja. A igreja em Jerusalém nos ensina que é possível chorar sem desistir, lamentar sem perder a esperança, sofrer sem se paralisar. A missão é urgente.
Deus não desconsidera as nossas dores, especialmente as dores referentes às nossas perdas, mas a consideração destas sensações não significa dizer que elas vão ou devem nos paralisar. A igreja é um exemplo disso. Chorou, lamentou, mas prosseguiu corajosamente para pregar a palavra. Dito isso, vamos ao nosso ponto 2. A igreja que evangeliza. Pastor, o que é que nós vamos aprender no ponto 2? Primeiro, aprender a respeito da centralidade da palavra. Segundo, aprender a respeito da mensagem da palavra. Primeiro subponto, nós temos a evangelização centrada na palavra. E aqui nós vamos, em primeiro lugar, reconhecer que essa igreja que evangeliza centrada na palavra, ela é movida, conduzida pelo Espírito. É uma consideração feita pelo nosso comentarista José Gonçalves. A perseguição que dispersou os cristãos não gerou silêncio, mas movimento. Eles iam por toda parte anunciando a palavra. Isso revela que a dispersão humanamente trágica foi transformada em missão pelo poder do Espírito. Nós não temos aqui a execução de um planejamento humano missionário. Nós não temos aqui uma direção que é fruto de um planejamento prévio. Nós não temos aqui endereços pré-estabelecidos que fazem parte de um planejamento, ou seja, o projeto Confins da Terra está em andamento porque os apóstolos sentaram, reuniram, estabeleceram métodos e estabeleceram propósitos, metas. Não. Nós temos aqui uma condução, nós temos aqui um movimento da igreja que não é aleatório, é um movimento que humanamente é resultado de uma tragédia social, mas que na verdade é um movimento conduzido pelo Espírito, que faz com que essa igreja tenha plena consciência de que, muito embora em fuga, ela não perde a sua identidade proclamadora, o que nos faz, em segundo lugar, compreender que essa identidade proclamadora, essa disposição da igreja de pregar, é muito madura no sentido de que ela sabe o que ela vai pregar, portanto, ela é focada na palavra. A igreja que é perseguida, ela não sai com uma mensagem de murmuração, de reclame, de desespero ou coisa parecida. Essa igreja perseguida não compartilha uma mensagem de derrota. Ela compartilha as boas novas de Cristo. Portanto, ela não perde o foco na palavra, apesar das perseguições. Essa igreja, inclusive, é um exemplo para a vida pessoal de cada cristão. Apesar das perseguições, das circunstâncias desfavoráveis, não esqueça do propósito para o qual Deus te chamou e muito menos perca o foco da palavra. Para onde as circunstâncias boas ou ruins te conduzirem, esteja focado na palavra. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. Segundo subponto, a evangelização centrada em Cristo. E aqui nós vamos ter a oportunidade de compreender duas informações importantes sobre essa evangelização centrada em Cristo. Primeira informação referente à essência da mensagem dessa evangelização e a segunda informação a respeito da suficiência da mensagem dessa evangelização. Sobre a essência, pense que o centro da mensagem bíblica é a pessoa de Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para ele, os evangelhos o revelam, Atos o proclama e as epístolas o explicam.
E nós vemos isso de maneira clara no texto bíblico, quando nós somos informados por Lucas que Filipe chega a Samaria pregando a Cristo. Então, a essência da mensagem é cristocêntrica, é Cristo. Além da igreja ser logocêntrica, né, um termo utilizado pelo nosso comentarista, ou seja, uma igreja sentada no logos, na palavra, é uma igreja também cristocêntrica, ou seja, essa igreja que é centrada na palavra, ela é comprometida com a mensagem da palavra, que é Cristo. E eu disse que nós falaríamos, nesse segundo subponto, sobre a suficiência da mensagem, ou seja, não precisa de outras coisas para a mensagem dar certo. Ela só é suficiente. Qual é a mensagem? Cristo. O teólogo Craig Keener considera o seguinte: Lucas deixa claro que o poder da mensagem do Evangelho de Samaria não estava em técnicas missionárias, mas na proclamação de Cristo, acompanhada por sinais que confirmavam o Evangelho. Samaria é, assim, um modelo de evangelização que, entre outras coisas, nos ensina o seguinte: a gente pode estudar, a gente pode se preparar, nós podemos aprender outra língua, nós podemos ter experimentos com outras culturas, nós podemos construir planejamentos, estratégias missionárias, mas nós não podemos esquecer da essência da mensagem, Cristo, e da suficiência da mensagem, ou seja, Cristo é suficiente. Dito isso, vamos ao nosso terceiro ponto: a igreja que dá suporte à evangelização. Pastor, o que é que nós vamos aprender aqui? Nós vamos aprender sobre a importância e o significado do suporte da igreja. Nós vamos aprender sobre a essência e o conteúdo do discipulado. E, em terceiro lugar, nós vamos ter a oportunidade de aprender sobre a plenitude do batismo. Primeiro subponto: o suporte da igreja. Nós somos informados em Atos 8, que é o texto que é base para as nossas reflexões da lição de número 10, a expansão da igreja, que depois de Filipe ter pregado, depois de ter demonstrado a suficiência da mensagem com sinais e maravilhas em Samaria, os apóstolos entram em cena novamente, dando à obra que se inicia em Samaria certo tipo de suporte. E esse suporte apostólico nos ensina, em primeiro lugar, o seguinte: a missão não era individual, mas comunitária. Não era uma obra de Filipe, não era uma obra de um perseguido, não era um movimento à parte, era um movimento, uma obra de alguém que fazia parte de uma igreja, e isto é confirmado pela presença dos pastores, entre aspas, dessa igreja. Filipe não estava só, havia o respaldo da igreja mãe em Jerusalém. E esse é o modelo que a gente encontra alguns missionários por aí, que se você perguntar qual é o seu pastor, ele não vai saber te dizer. Qual é a sua igreja, ele não vai saber te dizer. Quem te enviou, ele não vai saber te dizer. Por mais interessante que ele seja, nós precisamos ter certo tipo de cuidado, porque esse não é o modelo. O modelo se apresenta aqui em Atos 8, com a experiência de Samaria, que inclusive demonstra que o suporte apostólico dá legalidade ao que está acontecendo em Samaria. John Stott considera o seguinte: o envio de Pedro e João simboliza a unidade da igreja. Não havia uma igreja em Jerusalém e outra em Samaria, mas uma única igreja de Cristo unida no mesmo evangelho. O que é que nós aprendemos com esse suporte apostólico, em segundo lugar? Que a liderança reconhecia e confirmava a obra missionária, mostrando que a igreja vivia em comunhão, não em competição. Eles não foram lá para estabelecer certo tipo de competição, não mandaram ordens ou não foram lá para tentar abafar um movimento que poderia lhes causar
certo tipo de desvantagem, não foram confirmar a obra missionária, foram prestar suporte. E em terceiro lugar, o suporte apostólico nos ensina que a liderança compartilhava responsabilidade. Ou melhor, Filipe é conduzido pela perseguição, realiza o mal, que ele que se vire para lá, a responsabilidade é dele, eu não tenho nada a ver. Não, essa igreja compartilha responsabilidade. A narrativa mostra que o avanço missionário em Samaria não foi isolado. A igreja em Jerusalém assumiu responsabilidade pelo que Deus estava fazendo fora de seus portões. Senhores, esse é o modelo. Missão não é individual, mas comunitária. A liderança não está para competir com coisas que de maneira extraordinária, vultuosa, grande, acontece na obra missionária através de um missionário, mas está para dar suporte, não é uma competição de egos, mas um compartilhamento da obra de Deus, e também é uma necessidade de compartilhar responsabilidade. Segundo subponto, a igreja que discipula. E aqui nós vamos observar a essência do discipulado e o conteúdo do discipulado. Vocês vão percebendo como a experiência de evangelização de Filipe em Samaria é construída por Lucas de maneira que a evangelização de Samaria se torna um exemplo, uma espécie de modelo para a realização da obra missionária em todos os tempos. E nós vamos aprender sobre, em primeiro lugar, aqui a essência do discipulado. O texto mostra que os apóstolos, ao chegarem em Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Isso indica que o discipulado não é apenas transmissão de conteúdo, não é apenas currículo, não é apenas compartilhamento de informação, não é apenas, entre aspas, teologia, mas cuidado, oração e acompanhamento na vida espiritual dos novos crentes. Há quem diga que a essência do discipulado é o seguinte: fazer com que as pessoas se pareçam com Jesus. Como as pessoas vão se parecer com Jesus? Com modelos de discipuladores que já se parecem com Jesus. E como é que há esse compartilhamento de imagem de Jesus para alguém? No relacionamento, na comunhão, na unidade, que envolve cuidado, oração e acompanhamento. E nós vamos aprender também, nesse segundo subponto, sobre o conteúdo do discipulado. Lucas dá a entender que os apóstolos tinham uma doutrina clara de iniciação cristã. Conversão, ou seja, a aceitação da palavra de Deus, Atos 8,14, batismo nas águas, como sinal público de fé e arrependimento, Atos 8,12, e o recebimento do Espírito Santo, capacitação para testemunhar e viver em santidade, Atos 8,15 e 17. Conversão, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. É o modelo de iniciação cristã que nós podemos compreender em Atos 8. E em terceiro lugar, terceiro subponto, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Bruce considera o seguinte: a vinda de Pedro e João não foi para corrigir a evangelização de Filipe, mas para completar o processo de discipulado cristão, conduzindo-os à experiência do Espírito. Não se sabe a razão por que Filipe não orou para que eles fossem batizados com o Espírito Santo, mas a vinda dos apóstolos e esse direcionamento quase que específico para a oração, para que aqueles novos convertidos samaritanos fossem cheios do Espírito Santo, compartilham conosco a seriedade, a importância da experiência com o Espírito Santo para completar esse processo dinâmico do discipulado. O que é que nós temos aqui? O seguinte: o discipulado de Filipe e a necessidade da plenitude, a visita apostólica como complemento
e a centralidade do Espírito Santo na experiência cristã. Crer no batismo com o Espírito Santo, viver a experiência com o batismo do Espírito Santo, acaba por conduzir à plenitude desta iniciação cristã. Senhoras e senhores, esta é a nossa lição de número 10, a expansão da igreja. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua turma, Deus abençoe a escola dominical da sua igreja hoje e sempre.